Nesse dia tão especial, quero te convidar a abrir a palavra comigo no livro de Josué, e nós vamos estudar uma das mamães de Jesus, a história de Raabe. Josué, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura desse capítulo, a leitura integral desse capítulo. Eu vou ler os 24 versos. Vamos ler juntos, todos encontraram, amém? Josué, capítulo 2. Enquanto você abre aí, apenas dizer no final ali do culto, tem esse livro que eu trouxe, eu escrevi Um Dia Sem Reclamar. Aleluia, olha que bênção. Irmã, olha aqui que bênção. Dá pro seu marido depois, olha que bênção, ó. As mamães aí ficarem livres da reclamação em casa, olha aí. Filho, dá pro seu pai isso aqui, é dia das mães, mas o seu pai dá essa paz pra mamãe, amém, queridos? Olha aqui, ó. Um dia sem reclamar, descubra porque a gratidão pode mudar a sua vida. Hein, Heber, Lucas, aqui, ó, Um Dia Sem Reclamar. Esse livro é um milagre, ele é fruto de uma ministração nossa de 2012, foi a base desse livro, e aí eu escrevi junto com o professor Marcelo Galupo, foi meu orientador no mestrado, e ele está há 4 anos no top 10 do Brasil, para a glória de Deus. Foi traduzido, louvado seja Deus, foi traduzido para espanhol, Um Dia Sem Quejar-se. Lançamos em Buenos Aires. Em inglês, Not Complain for a Day. E agora está sendo traduzido para o russo. Oh, louvado seja Deus, olha aí. Todo mundo, porque hoje as pessoas estão viciadas em reclamar. Estão viciadas em reclamar. E a Bíblia fala que a murmuração é um pecado. Que haja nos nossos lábios salmos, hinos e cânticos espirituais. Amém, queridos? Tem no final ali, aliás, a gente está lançando essa semana em Lisboa, quarta-feira, na FENAC Lisboa, na livraria, quinta-feira em Porto, lá, Deus tem aberto portas. Esse livro é um milagre. Ele está alcançando mais pessoas, às vezes até fora da igreja, artistas, tudo que é tipo de gente. Então, tem no final ali, se você quiser presentear, abençoar também o nosso ministério, tem ali no final, amém? Vamos todos encontrar o texto, Josué 2, vamos ler. Diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles. Talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade.
e lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias antes que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. E os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. Se não tiver trazido para sua casa o seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte, e nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois, ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas, no nome santo de Jesus. A igreja diz: amém e amém. Essa é uma história poderosa de uma das mulheres que tem a trajetória mais impressionante em toda a Bíblia, em toda a história, Raabe. Raabe é uma das 5 mulheres mencionadas explicitamente na genealogia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aparece o nome de Tamar, aparece mencionada a mulher de Urias, Batseba. Nós encontramos a Maria, mãe de Jesus, nós encontramos Ruth, nós encontramos aqui Raabe. E ela tem uma história muito forte. Ela vai entrar na linhagem messiânica. Ela que era uma meretriz, ela que era uma gentia, ela que era então uma mulher que estava longe de Deus, longe do povo de Deus, e ela vem então de prostituta a profetisa. Ela profetiza a queda de Jericó. Ela é usada por Deus. Ela se torna mãe de mães. Ela se torna então alguém que estava fora do povo para a linhagem do próprio rei. Louvado seja Deus. Ela é um modelo para a igreja. Ela vai ser então cantada. O nome dela vai ser lembrado no Novo Testamento como um modelo. A carta de Tiago, capítulo 2, verso 25, fala de 2 exemplos maiores de fé em ação: Abraão e Raabe. Ela é um modelo de uma fé em ação. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 31, vai mencionar 2 mulheres exemplares na sua fé: Sara e Raabe. Quem quer aprender com a palavra de Deus, então, essa manhã, de Dia das Mães, com uma mulher que é uma das mamães do Senhor Jesus, ela que entra na genealogia, ela é uma mulher inteligente, ela é uma mulher astuta, Raabe é uma mulher proativa, é uma mulher destemida em desobedecer o rei de Jericó. Ela demonstra hospitalidade com aqueles espias e ela demonstra misericórdia com eles, paciência, gentileza, generosidade, mas acima de tudo a Bíblia elogia a fé dessa mulher. A fé que Raabe demonstrou ter no próprio Senhor Deus. Tem lições poderosas essa manhã para a nossa vida, amém? De esperança, de fé e de transformação. Bom, a história nesse capítulo, que é um capítulo muito conhecido, ela começa e termina com Josué. O capítulo abre e fecha falando de Josué. Josué foi o sucessor de Moisés e ele tem uma missão: conduzir o povo de Deus até a terra prometida. Moisés foi usado por Deus em um momento. Moisés foi usado por Deus na libertação do Egito da escravidão. Mas agora Deus levanta Josué, filho de Num. A Bíblia, inclusive, menciona o outro nome de Josué. Josué era chamado de Oséias. Oséias, filho de Num. E ele também é chamado de Josué, que é o mesmo nome, Jesus.
Josué é o nome Jesus em hebraico. Jesus é a versão grega do nome Josué. Yeshua. Yeshua é Josué. Não é interessante? Yeshua é Josué. Né? Jeová salva significa esse nome. A salvação vem de Jeová. A salvação vem de Já. A salvação vem de Javé. Louvado seja o Senhor, o nosso Salvador. Amém? Então Josué tem essa missão. Ele tem essa missão de conduzir o povo na entrada à terra prometida. E no meio desse caminho vão ter desafios. E de cara tem Jericó. Jericó era um povo sanguinário. Era uma cidade, um povo que era conhecido pela sua maldade. Era um povo, então, que se colocava ali no meio do caminho. Então, Josué dá ordens, 2 ordens para os espias. Os 2 agentes secretos aqui, né? Então, é o James Bond e o Ethan Hunt, 2 agentes secretos. Semana que vem estreia Missão Impossível. E eles têm uma missão de entrar. Aparece a palavra espias aqui. Aparece aqui uma palavra enviou secretamente. É a única vez na Bíblia que aparece essa expressão em hebraico. É a única vez, secretamente. E eles são chamados de espiões. Eles são chamados de espias. A primeira vez que aparece a palavra espião é Gênesis 42:9, quando diz que os espias vieram ver os pontos fracos da terra, lá no contexto da história de José. Então, a gente pode entender que espias é esse. Eles tinham o objetivo de entrar em Jericó para entender por onde que Jericó poderia cair, por onde que Jericó poderia ser derrubado. A missão deles era uma missão secreta. Aqui tem uma lição assim, para nós. Há uma total compatibilidade entre fé e sabedoria. Amém, queridos irmãos? Não é porque você tem fé que você não vai ser estratégico. Né? Pelo contrário, consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Então a gente é um povo cheio de fé, mas um povo estratégico. Josué envia esses espias, as 2 ordens, vão, e 2, examinem a cidade. Eles com esse objetivo. Só que quando eles chegam, eles são um fracasso total. Deus tem misericórdia de nós, amém, queridos? A missão fracassou completamente. Eles chegaram e se esconderam na casa de Raabe. A casa dela, o texto vai dizer na sequência, ficava no muro de Jericó, ficava junto à fortificação, na parede, no própria muralha de Jericó, ficava hospedado ali, a casa na muralha de Casamata ficava ali. Eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, ou seja, era uma espécie de bordel, de hospedaria. Era o lugar que eles iam ficar, né? Nós estamos falando da antiguidade. Então eles falaram, vamos ficar num lugar, num bordel, num lugar assim, é um lugar adequado para os espiões. Só que, queridos, os espias foram descobertos completamente, porque o texto diz já no verso 2, a missão não durou 2 versos. Deus tem misericórdia, né, queridos? Não durou, parece os trapalhões, outra. Eles chegaram aqui, ó. O rei de Jericó foi avisado. Imediatamente foram descobertos. Alguns israelitas descobriram que eles estavam lá. Segundo, descobriu que eles eram israelitas. E terceiro, descobriu que eles vieram espionar a terra. Eles devem ter chegado assim. Onde que fica o bordel aqui, por favor? Por ali. Shalom, obrigado. E aí saíram, quer dizer, israelita. Eles deram algum. Quem está entendendo? Eles deram alguma manota que descobriram que os caras eles não conseguiram esconder que era israelita. Eles não passaram despercebido. Aí eles estão lá na casa de Raabe. Estão lá na casa de Raabe. E aí o rei mandou uma ordem para Raabe. Raabe, olha qual foi a ordem. Mande embora os homens que entraram em sua casa, porque eles vieram espionar a terra toda. Mas aí o verso 4 diz assim: mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu. Então aqui vem um mistério. Por que Raabe escondeu eles? A gente não sabe nada de Raabe ainda. A gente está lendo o texto a primeira vez. Raabe fala só que ela é uma prostituta em Jericó. Por que ele escondeu? E aí a gente vai saber na sequência da história que Raabe havia rompido com Jericó. Primeira lição, então, poderosa aqui do texto, na história de Raabe, é que Raabe rompeu com Jericó. Rompeu com o rei, com a autoridade de Jericó. Jericó é um projeto falido e nós temos que romper com o mundo, amém, queridos? Nós temos que romper com tudo aquilo que não vem de Deus. Raabe já tinha tomado essa decisão no seu coração.
As mudanças começam na nossa vida quando nós estamos dispostos a fazer rupturas com aquilo que não presta mais na nossa vida. E o mundo não presta. O mundo aqui, a figura do Jericó, na Bíblia, é uma figura de juízo. É a figura do povo que está sob o juízo de Deus, de um povo desobediente a Deus. Então, nós precisamos entender isso, nós temos que romper com Jericó. Nós temos que estar dispostos a correr esse risco. Tem pessoas que querem mudança de vida, tem mulheres que querem transformação na sua trajetória, tem famílias que querem ser transformadas, mas não abandonam o mundo, não abandonam o pecado, não abandonam as raízes no pecado, as raízes na imoralidade. Raabe não, Raabe cansou dessa vida. Raabe cansou de ser uma prostituta. Raabe cansou de ser uma mulher usada. Raabe cansou. Vocês percebem o cinismo Raabe era conhecido pelo rei de Jericó. Fala lá com Raabe, quer dizer, as pessoas dá a entender que ela era uma meretriz famosa, uma meretriz que todo mundo sabia quem ela era, e ela tinha cansado dessa vida. Tem que chegar um momento na sua vida, em nome de Jesus, é quando o Espírito Santo te convence do pecado, o Espírito Santo te convence do juízo, o Espírito Santo te convence que o mundo não vai chegar em lugar algum que não a destruição. Tem que ter esse momento na sua vida que você abre os olhos e percebe que o caminho largo do pecado leva à destruição. Raabe teve os olhos iluminados pelo Espírito de Deus. Ela entendeu que Jericó não poderia resolver a vida dela, ao contrário. E ela então vai proteger os espias, assim como Joquebede, a mãe de Moisés, protegeu Moisés do faraó no Egito que queria matar. Percebe? O começo de Josué é muito parecido também com o começo. Reconta mais uma vez a história de Moisés e de algum modo antecipa a história de Jesus de Nazaré, porque Jesus, quando nasceu, Maria e José foram para o Egito porque Herodes mandou matar os meninos com 2 anos de idade para baixo. Então, as histórias da redenção no Antigo, no Novo Testamento, começam com mulheres usadas por Deus, não é bonito? Para proteger o povo de Deus, para proteger esses homens que estavam sendo aqui usados em uma missão de proteção, de conquista da terra prometida. Então, Raabe usou as habilidades dela. Agora, não a favor do mal, ela usou as habilidades dela a favor do bem, apesar das suas imperfeições. Nós vamos ver aqui que Raabe era uma trambiqueira. Deus tem misericórdia de nós, amém, queridos? Ela mente, ela engana os caras com uma facilidade. Nenhum lugar da Bíblia é elogiada a mentira de Raabe. Porque o nosso Deus é um Deus santo, amém, queridos? O nosso Deus é um Deus que não mente. O diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Deus não mente, Deus é luz e nele não há treva alguma. Você recebe essa palavra? Nosso Deus é um Deus verdadeiro. O texto está mostrando que Raabe, apesar das suas imperfeições, quem está entendendo, amém, queridos? Apesar das suas imperfeições, ela é uma gentia. Ela é uma mulher que está distante de Deus, mas algo começou a mover no coração dela. Algo começou a mover no coração dela. Que ela, então, vai proteger aqueles homens do jeito que ela conseguia, do jeito que ela podia, dentro da limitação dela. Não justificando. Amém, queridos? Em nenhum lugar a Bíblia... É um erro grave você dizer que a Bíblia elogia a mentira de Raabe. Não elogia. Elogia a fé que ela teve. Às vezes, a Bíblia está dizendo... Ela poderia ter feito isso sem mentir. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Porque a fé dela... Deus estava nessa situação, inquestionavelmente. Deus estava agindo aqui. Tanto é que está registrado na palavra. Agora, ela vai... E ela admite, ó, os homens estão aqui mesmo. Ela começa falando a verdade. Ela falou, eu não sei de onde eles venham. Ela continua falando a verdade. Mas ela vai falar 3 mentiras seguidas. O sangue de Jesus tem poder. Ela vai falar, eles foram embora. Não foram. Mentira número 1. Segundo, eu não sei para onde eles foram. A mentira dentro da mentira. Número 2. E ela fala, mas ó, dá para alcançar eles. Olha ela tá tirando os guardinhas da casa dela. Para eles ir embora rápido e não ver que eles estão escondidos lá em cima. Vai embora. E ela deu a impressão que ela estava contra os espiões e estava a favor de Jericó. É uma trambiqueira. Aulas e aulas. Olha aqui, ó. Expulsou rápido para a casa dela não ser. Gente, Raabe convence vampiro doar sangue. É uma coisa impressionante, Raabe. Ela chega, ela é aquela mulher que vai para lá. E todo mundo foi. Todo mundo foi.
E aqui é uma coisa interessante. A tradição judaica, não tem esse verso na Bíblia, não existe, mas os rabinos, dentro do imaginário do povo judeu, Raabe é uma das 4 mulheres mais bonitas que já existiu em toda a história. Né? Esther, Abigail, Sara e Raabe. Então, ela é conhecida por ser uma mulher muito bonita na cultura israelita até os dias de hoje. Então, ela é tipo assim, ela tinha estoque de peroba em casa, a cara de pau dela a cara não queima. Pode ir lá. E aí eles vão embora, quer dizer, ela vai embora, prenda-me se for capaz. Já viu esse filme aí? Prenda-me se for capaz. É errado. Só que aí, quando os guardas vão embora, ela não conhecia a lei de Deus. Ela não sabe que está escrito lá em Êxodo 20, verso 16, que um dos 10 mandamentos não dirá falso testemunho. Mentira é condenada por Deus. Nós temos um Deus, Tito capítulo 1, verso 2, um Deus que não mente, que esse também seja um dia das mães de verdade no seu coração. Que mentiras do passado fiquem para trás em nome de Jesus. Nós não podemos viver na mentira. Ela vivia numa mentira. A vida dela era uma mentira. Mas agora ela está sendo atraída para a verdade. Raabe está sendo chamada agora para a verdade. Então, ela vai começar a conversar com eles a partir do verso 8. Número 2. Primeiro, Raabe rompeu com Jericó. Número 2. Raabe estava aberta para Deus. Se nós queremos transformação na nossa vida, nós temos que estar dispostos a romper com o pecado, abandonar, virar páginas da nossa vida. Mas 2, nós temos que estar abertos para Deus. Tem pessoas com o coração fechado, tem pessoas com o coração empedernido, dura serviço, diz a palavra. Raabe não, Raabe estava aberta. Ela ouviu sobre os feitos do Senhor. Aqui inicia no verso 8, é um dos maiores discursos ininterruptos feitos por uma mulher em toda a Bíblia. São vários versos. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro examinando palavra por palavra de tão lindo que é a declaração de fé de Raabe. Começa assim: Raabe subiu ao terraço e disse: eu sei que o Senhor que é Jeová, Javé, eu sou o que sou. Eu sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram medo terrível, aos habitantes dessa terra estão apavorados. Verso 10. Pois temos ouvido como Jeová, como o Senhor, secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando ela diz isso, ela está resumindo tudo o que aconteceu de Êxodo até Deuteronômio. Ela está resumindo tudo o que aconteceu. Ela estava informada. As pessoas passaram 40 anos praticamente da saída do Egito. E ela falou: eu sei o que aconteceu. O Deus de vocês abriu o Mar Vermelho para vocês passar. Ela estava sabendo de algo de 40 anos atrás, mas ela também sabia dos 2 reis amorreus que foram aniquilados, Seom e Og. Isso aconteceu recentemente, é recontado, por exemplo, em Deuteronômio 24, verso 3 a 11. Então ela mostra uma moldura, ela estava informada. Você tem lido a palavra de Deus? Será que, como Raabe, você conhece os feitos poderosos de Deus? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe por que muitas pessoas não têm fé? Sabe por que muitas pessoas não se abrem para Deus? Porque também só olham o que não deve. Também não lê a Bíblia, você não lê nada da Bíblia. Hoje eu acordei, eu tenho um compromisso. Antes de eu ler qualquer coisa, eu leio a palavra todos os dias. Todos os dias eu leio a palavra de Deus. Então você não dorme com o telefone, tem gente que já acorda vendo mensagem, você já fica endemoniado o resto do dia já. Não faz uma oração. Tem gente, o problema é que você começa e termina o dia com o telefone na mão, não faz uma oração, não lê uma palavra de Deus. Por isso que você fica perturbado desse jeito, meu irmão. Minha irmã, a pessoa perturbada. Hoje eu acordei, às vezes eu tô com a Bíblia na cabeceira, eu tô no hotelzinho ali, eu acordei, eu peguei o telefone, mas eu coloquei Salmo 11. Eu falei: que dia é hoje? Hoje é dia 11, vou ler o Salmo 11. Salmo 11. Li o Salmo 11, a primeira coisa que eu li, aí eu desligo, aí eu fiz a minha oração, morrendo de sono, quebrado, de viagem, uma semana difícil. Falei: eu tenho que ler, eu tenho que começar o meu dia com Deus, porque eu sei que quanto mais eu ler a palavra, maior é a minha fé no Senhor.
o meu dia vai ser diferente, eu vou orar por esse dia vai ser um abençoado, orei por esse culto, orei pelas atividades da semana. Quem recebe essa palavra na sua vida? Então, Raabe conhecia, ela estava ouvindo. Olha que chave na sua vida. Estar aberto. Ela tem uma transformação na vida dela. Tem ou não tem uma transformação? Ela tem. Mas como que ela tem uma transformação? Alguém disposta a romper com o pecado. Uma pessoa disposta a ouvir Deus. E ela não apenas ouviu, ela creu. Claro. Quanto mais você se encher da palavra de Deus, maior vai ser a fé no teu coração. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos então ter essa fé no Senhor. Toda Canaã estava com medo, mas Raabe teve fé. Toda a cidade ficou com medo de Deus. Como nós vamos enfrentar o Todo-Poderoso? Raabe pensou diferente. Eu não vou enfrentar, eu já perdi essa batalha, não tem como enfrentar o Todo-Poderoso. Eu quero ser do povo do Todo-Poderoso. Ela pensou diferente da cidade. Ela pensou diferente de todo o resto. Eu não vou enfrentar o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso não pode ser combatido. Um Deus que abre o mar vermelho, um Deus que humilha o faraó, um Deus que aniquila qualquer um que se coloca. Esse é o Deus criador dos céus e da terra. Santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele é o Senhor, Ele é o Criador. Quem somos nós? Quem é você, homem mortal? Quem somos nós, pó, para enfrentar o Todo-Poderoso? Quem que nós pensamos que somos para enfrentar o Deus Criador de tudo que existe? E um Deus que é amoroso, um Deus que revelou Jesus, um Deus que quer nos alcançar. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Um Deus que lava os nossos pés em Cristo Jesus. Um Deus amoroso. Então, agora a Bíblia fala que a taça da ira de Deus transborda sobre aqueles que vivem na iniquidade. Nós vivemos num mundo com tanta injustiça. Um mundo que tem fome, um mundo com homens perversos, um mundo com homens que matam os outros sem motivo, um mundo de homens arrogantes, um mundo de homens que se acham com o nariz em pé. Já viu? Quantos homens arrogantes no mundo? O cara se acha, levanta o nariz em pé assim. O cara não tem nada, a pessoa vazia, profundidade de um pires. Abre a boca para falar, o cara é tão burro, diminui o QI da rua inteira quando ele fala. Eu fico olhando o cara se acha. Abre a boca para falar um jumento. Que Deus te dê jumentize, amém, meus irmãos? Fala nenhuma coisa inteligente. O cara não tem nada oco. Começa a falar com o cara assim, papinho furado. Você vê os olhos do sujeito cheios de malícia. O cara acha que está enganando quem? Não dura 2 minutos de conversa. 2 minutos, você já percebe o cara ali, que o cara não respeita a própria mulher, que o cara é sem vergonha, que o cara tem vida tripla, quádrupla, quíntupla. Que Deus nos livre de pessoas assim. O rei de Jericó, um homem arrogante, um homem que pensa que está no lugar de Deus, o faraó. E aí vem o Senhor verdadeiro, o Rei dos Reis e Senhor, vem derrubando todos os idólatras, vem derrubando. Você veio do pó ao pó, você vai voltar. E Raabe falou, eu não, eu quero servir o Todo-Poderoso. Esse povo, eles eram acusados, meus irmãos, das piores tragédias e crimes, matar crianças sistematicamente. Eram pessoas cruéis. E a Bíblia diz que um dia o Deus, Senhor dos céus e da terra, Ele vai vingar todos. Não somos nós. O texto aqui diz, porque eu, Senhor, vou vingar vocês. Vocês vão amar o próximo como a si mesmo. Deus nunca chamou a igreja, o seu povo, no Antigo e no Novo Testamento, para se vingar. Quem está entendendo? Nosso chamado é amar as pessoas. Mas não é porque não vai ter justiça, é porque Ele vai executar a justiça. A justiça está com Ele. Por isso que nós amamos ao próximo. Por isso que nós amamos a Deus, amamos ao próximo. Porque nós também não temos nem... Quem está entendendo? Nós não temos nem autoridade. Quem somos nós? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Agora, o Senhor é justo. O Senhor é verdadeiro. E todo mal será recompensado. Todo mal será castigado. A Bíblia não deixa dúvidas com relação a isso. A posição do universalismo, ela não se sustenta biblicamente. Não se sustenta biblicamente. Que no final vai ficar tudo bem. Não, se não está tudo bem, é porque não chegou no final. Gente, isso é Fernando Sabino, isso não é a Bíblia. Isso aí é coisa de poesia, a gente fala, da boca para fora, isso não tem nenhum fundamento teológico. Não tem nenhum fundamento teológico. Nós precisamos entender isso, que o nosso Deus, o justo, Raabe, entendeu isso.
E ela vai dizer então que ela crê. Quando soubermos disso, verso 11, o povo desanimou completamente por causa de vocês. Eles perderam a coragem. Eles perderam a coragem. Então ela está falando de um povo que derreteu. A expressão que é usada aqui em português está escrito que o povo desanimou completamente e perdeu a coragem. No texto hebraico está escrito literalmente, o povo derreteu. Está escrito assim, é um hebraísmo, é uma metáfora. O povo se liquefez. O povo, quando começou a ouvir isso aqui, está todo mundo derretido aqui. O povo está assustado que vocês estão chegando. E agora eu estou vendo que vocês chegaram. Então, ela vai afirmar que ela crê em Deus. Aí, esse aqui é um dos versos, na minha opinião, mais bonito e o centro dessa narrativa, porque ela vai dizer assim: o povo desanimou. Aí ela diz: porque o Senhor, o seu Deus, olha a declaração de fé de Raabe. O Senhor, Jeová, o seu Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Olha que bonito. Olha que declaração. O Deus de você, ele é o Deus no céu, mas ele também é um Deus que age aqui na terra, que abre o mar vermelho, que muda a vida das pessoas, que liberta os escravizados. Esse é o Deus de vocês. Jurem pelo nome do Senhor. Como eu fui bondosa com vocês, vocês vão ser bondosas comigo. Vocês vão poupar a minha vida, minha, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e irmãs, da minha família. Então ela declara uma fé no nome de Deus. Ela diz que a vitória de Israel é certa. Deus entregou essa terra na mão de vocês. Todo o relatório que os dois espias vão dizer no final para Josué, na verdade é tudo que eles ouviram de Raabe, porque eles não falaram com mais ninguém, deu tudo errado. Então o que eles falam, quando eles chegam no final, Josué, o povo está tudo com medo. Foi Raabe que falou para eles. Josué, ó, a gente examinou tudo, é o seguinte, nós examinamos, dá a impressão que eles fizeram o trabalho completo, né? Os miseráveis ficaram escondidos, eles ter sido assassinados, eles ter acabado com tudo. Foi Raabe que salvou eles, literalmente. Eles não estavam. Tudo que eles vão falar é o que Raabe falou para eles. Josué está todo mundo com medo. Eles estão sabendo desde o Egito até Og e Gog. Tudo que Raabe relatou para eles. Tudo que Raabe. Então, Raabe foi usada por Deus. Uma mulher que foi usada poderosamente por Deus. E ela desejava a salvação da família dela. Ela não era uma mulher. Você sabe, gente, o estereótipo que é de uma meretriz. Uma mulher que vende a alma, vende o corpo por dinheiro e tal. E aqui você vê outro lado. Quem tá entendendo? Ela era alguém que falou, eu cansei disso, mas não é só eu. Eu quero mudar de vida, eu quero que a minha família mude de vida. Eu quero que a minha mãe, meu pai, meus irmãos, eu não quero mais ficar nessa situação. E ela pede para eles, olha, sejam misericordiosos comigo, como eu fui misericordiosa com vocês. Sejam misericordiosos. Ela mostra que ela é uma pessoa transformada. E aqui tem algo muito bonito também, né? Porque eles falam assim para ela: não, nós vamos cumprir nossa palavra. Deixa um fio vermelho na janela que a gente desceu, para a gente saber que aqui é a sua casa ninguém vai tocar. E quantas pessoas falaram, né? Que isso se parece lá com o Êxodo, quando o anjo da morte passou, não podia entrar na casa que tinha o sangue do cordeiro. E aqui tem o fio vermelho, mais uma vez, o fio vermelho, o fio escarlate, é o sangue de Jesus que nos livra no dia da ira. O dia da ira divina, profetizado por Sofonias, profetizado por Joel. O dia da ira divina, quando esse dia chegar, Jesus falou sobre esse dia, Paulo falou sobre esse dia, porque todos hão de comparecer perante o tribunal de Cristo, para responder pelas obras praticadas no seu corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E só um modo de sobreviver ao dia da ira de Deus é estando debaixo do sangue do Cordeiro, que tira todo o pecado da nossa vida. Amém, queridos? Então é muito bonito que eles falam, então deixa esse fio. Nós devemos também gratidão e lealdade a quem foi leal conosco. É muito bonito essa lição desse texto também. Eles falam, não, nós vamos cumprir nossa palavra. Você foi misericordiosa conosco, nós vamos ser misericordiosos. Tem pessoas que muito facilmente se esquecem de quem abençoou elas. Tem pessoas que muito facilmente se esquecem. Hoje é Dia das Mães. Já mandei feliz Dia das Mães para minha mamãe, para minha sogra, para minha esposa, a cunhada, minha irmã e algumas mulheres que Deus está colocando no meu coração
que têm sido mentoras na minha vida, mulheres que têm sido intercessoras no meu ministério. Hoje é um dia que eu vou ligar uma por uma, eu tenho orado por elas, que nós possamos ser pessoas mais agradecidas, amém, queridos? De homenagear, não esqueça dos seus professores. Você sabia que professor, no Brasil, é uma das profissões menos valorizadas, não só financeiramente, mas conceitualmente? O brasileiro é um povo que não valoriza os professores. Não valoriza os professores. Que isso possa mudar na nossa geração. Se a igreja está crescendo no Brasil, isso tem que refletir em uma nova ética, em um novo comportamento também de gratidão àquelas pessoas que pagam um preço muito alto num país como o Brasil para ensinar a ler e escrever. Vocês viram esses dados essa semana? 1/3 praticamente dos brasileiros são analfabetos funcionais. São heroínas, heróis que trabalham na educação. Eu tenho o maior orgulho de, até hoje, ser amigo das minhas professoras do primário. Todos os anos eu mando parabéns. Eu me formei na escola Ursinho Amigo, escola evangélica. Eu sou muito evangélico, meus irmãos. Escola da primeira igreja batista em Vila Gerte, São Caetano do Sul. E ano passado foi aniversário de 30 anos da escola. Eles me convidaram para ser orador. Eu fui lá, falei. Esse ano eu vou de novo, 31 anos. A minha primeira professora eu estudei no Colégio Adventista em São Caetano. A professora da primeira série, a professora Judite Leite. Até hoje eu converso com a professora Judite. Já escrevi textos que eu publiquei na imprensa, dediquei à minha professora. Ela me mandou agradecimento. Então, é um princípio que a gente aprende na Bíblia de capa a capa, amém, queridos? De gratidão. Eles falam, Rabi, nós vamos ser honestos, bondosos com você. Você salvou a nossa vida. Nós estamos dando a palavra que nós vamos salvar você e sua família. Então, seja grato aos seus financiadores. Seja grato aos seus amigos. O amigo é leal em todo tempo. E na adversidade se faz um irmão. Não é porque alguém tomou café com você uma vez que é teu amigo. Você não sabe nem quem é a pessoa. Tem uns malucos às vezes que me ligam. Então, você pode escrever um endosso no meu livro? Eu falo, não. Não, pastor, porque... Não, irmão, desculpa, irmão. Não me leva. Não é porque você é mal educado. Eu não conheço o irmão. Depois eu posso ler, conhecer o teu trabalho. Já pensou, você recomenda um livro que tem heresia escrito? Olha que irresponsabilidade. Às vezes o livro está até escrito legal, só que você não conhece a vida da pessoa. Jesus não falou? Esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. O chat GPT escreve muita coisa hoje. Melhor do que as pessoas. Aí eu sei quem é essa pessoa, não sei como é que ele trata a esposa dele, os filhos dele. Quem está entendendo? Então, uma amizade não é feita assim de qualquer maneira. Agora é uma construção. E aqui esse texto resgata essa importância. Raabe foi uma mulher bondosa. E ela falou, olha, e eles falam, não, nós vamos ser bondosos. Então, que você também tenha um coração grato em nome de Jesus. A quem abriu uma porta na sua vida, há um empregador que foi generoso, há um colaborador, um empregado que foi fiel e leal também, que está difícil hoje em dia ter gente assim que entende o projeto. Então, meu amado irmão, Raabe, o texto encerra de um modo maravilhoso. Porque Raabe, então, ela vai ser salva. Vamos ler como encerra. Olha como que é bonito Josué 6. Ó, se você puder colocar aqui, você abrir comigo, Josué 6:22. Olha que lindo o fechamento da história, para a gente ter um momento de oração, de gratidão. Josué 6, verso 22 diz assim: Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta, tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe. Olha aí, esse pai e essa mãe também entraram na genealogia de Jesus. A mãe de Raabe, o pai de Raabe, passaram a compartilhar o mesmo sangue, mesmo DNA humano que Jesus carregou. Plenamente Deus, plenamente homem. Seus irmãos e todos os seus parentes tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num lugar fora do acampamento de Israel. Depois de incendiar a cidade inteira, tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E aí diz o verso 25, e Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje.
Alguém que estava na periferia do muro de Jericó, vive no meio de Israel hoje. Ela foi abraçada. O nome dela agora é honrado. O seu passado não determina o seu futuro em Cristo Jesus. O nosso passado não determina o nosso futuro em Cristo Jesus. De uma gentia imoral a uma ancestral messiânica, Deus transforma uma mulher da noite numa mulher da corte. Raabe foi transformada e mostra para todos os tempos, para mim e para você, hoje, essa manhã, que Deus pode transformar a vida de quem quer que seja. Paulo diz lá em 1 Timóteo 1,15 que ele era o maior dos pecadores e se tornou um apóstolo. Ele que era um perseguidor, se tornou um pregador do evangelho. Então Deus pode transformar a sua vida. Você recebe essa palavra, você pode dizer como Raabe e como Josué, encerra o livro de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus salve a sua família. Quem sabe é um ano de conversões, quem sabe é um ano de batismo nas águas, quem sabe é o ano que aquele tio, aquela tia, aquele filho, o netinho, o sobrinho, o irmão afastado, a esposa, o marido, que ainda é religioso, mas não foi transformado. Quem sabe esse é o ano da regeneração da sua família. Raabe teve a sua família transformada. O evangelho transforma vidas. O evangelho é bem-aventurança. Meu amado irmão, esse é o evangelho. Raabe sai da periferia de Jericó para o centro de Israel. Um lugar de honra na memória nacional. Ela agiu com fé na promessa de um novo futuro. Deus tem um novo futuro para nós. A fé de Raabe abriu uma nova possibilidade. Peraí, Jericó é um lugar caído. Jericó é essa vida aqui. Chega dessa vida. Não tem nada novo em Jericó. Tem projetos que nós temos que abandonar. Amém, queridos irmãos? E ela então rompe com Jericó. Crê no Deus de Israel. E Deus confirma as suas promessas na vida dela. A história de Raabe confirma que todos nós podemos ser bem-vindos no reino de Deus. Nós que não temos uma ascendência judaica, nós que não somos de Israel, os rejeitados pelo mundo são acolhidos por Deus. Às vezes você está se sentindo sozinho, fecha os seus olhos sozinho, triste essa manhã. Esse texto bíblico atiça em nós a chama da esperança. Não há futuro em Jericó. O nosso futuro não é Jericó, o nosso futuro é Jesus. O nosso futuro é Jesus.